dia a todos. Nós vamos dar início hoje a um trabalho do grupo de pesquisa do IEA, Teoria Urbana Crítica, que tem por tema hoje a justiça espacial e o direito à cidade. Como de hábito, esse grupo fez uma série de convites para alguns professores virem nos brindar com as suas reflexões. E hoje é com prazer que eu apresento e agradeço imensamente a participação da professora Leda Paulani, pesquisadora sênior da UFABC, professor titular sênior da Faculdade de Economia aqui da USP, que vai hoje trazer algumas reflexões para que a gente possa continuar no nosso trabalho aqui no GT para pensar esse Brasil contemporâneo e, fundamentalmente, pensar qual é a situação hoje que nós vivemos que justifica a emergência da luta por um direito à cidade. Quer dizer, esse é o objetivo central, essa é a questão que nós estamos perseguindo, e através dos convites que nós estamos realizando, a gente está tentando construir elucidar essa realidade com a qual nós estamos vivendo, para tentar, na reunião de todas essas reflexões, construir um quadro o mais completo possível sobre essa situação que nós estamos vivendo, que gera a necessidade e que produz as lutas em torno do direito à cidade. Então, professora Leda Paulani, é um prazer, agradeço novamente sua presença e a palavra está com você. Obrigada. Bem, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Eu acho que eu sempre fui uma defensora intransigente da interdisciplinaridade. Eu acho que pensar em caixotinho nunca é bom, né? A gente sempre deixa escapar alguma coisa importante. E principalmente na tradição da teoria crítica, tampouco faz sentido a especialização, né, das disciplinas e tudo mais. Então, acho que o IEA tem um pouco esse papel na USP também de abrigar, né, esses grupos interdisciplinares de pesquisa, de reflexão. Pelo que eu conversei aqui anteriormente com a... Ai, meu Deus, estou dando branco. Ana, desculpa, não sei por que eu acho que você chama agora. Com a professora Ana Fani. Sei que vocês discutiram alguns textos meus, um último que saiu na própria revista aqui do Instituto de Estudos Avançados, e um anterior sobre rentismo, enfim, a natureza da acumulação capitalista. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou discutir um pouco como que eu vejo o capitalismo hoje, né? Assim, qual a natureza do processo de acumulação capitalista hoje, no que ele difere do que ele foi em outros momentos da história do capitalismo, né? E o que isso tem a ver com a questão da produção do espaço, do setor imobiliário, do surgimento das demandas em torno da cidade e assim por diante, né? Bom, então, mais ou menos dividido em duas partes, vamos dizer assim, três na realidade, que eu vou falar uma coisa mais geral, depois eu vou falar um pouco dessa questão, como é que isso impacta na questão de vocês, até onde eu consigo enxergar, e falar um pouquinho de Brasil aí no final, né? Bom, desde começo dos anos 90, pelo menos, ou final dos 80, começo dos 90, o primeiro texto sobre isso é do Paul Suisse, é do final dos anos 80, se começa a falar, pelo menos dentro do pensamento crítico, do pensamento materialista, marxiano, na questão da financiarização, né? Então, a financiarização passa a ser um grande tema e passa a ser debatido e discutido, enfim, nos vários recortes, nos vários grupos e tal. Dá muita polêmica, né? Por duas razões. Porque alguns acreditam que defender as teses da financiarização implica você conceder uma autonomia
para o capital financeiro e para a possibilidade de uma acumulação que não passe pela produção de valor adicional, né, de valor novo. Nesse sentido, também a defesa das teses da financiarização seria um abrir mão ou um dar menos importância para as teses da exploração, da produção da mais-valia, etc. E tal. A outra polêmica que se gera em torno disso é em torno da questão da relação entre as teorias do Marx e do Keynes, né? Muitos entendem que as teorias da financiarização são muito mais keynesianas do que marxistas, né? O Keynes, como se sabe, ele foi um grande crítico, né, das finanças, dos financistas, pregou a morte dos rentiers, né, a eutanásia dos rentiers e tal, e ele, de fato, considerava que o setor financeiro tinha que ser altamente regulado, trazido à rédea curta pelas mãos do Estado e etc., pelos seus efeitos deletérios e tudo mais. Bom, é evidente que a questão da proeminência ou do protagonismo dos ativos financeiros vai ser uma questão importante tanto no paradigma marxiano quanto no paradigma keynesiano, né? Mas, enfim, não necessariamente quem defende as teses da financiarização dentro do paradigma marxiano está, ao mesmo tempo, sendo keynesiano ou dizendo que não há diferença entre Marx e Keynes, etc., né? Acho que houve, enfim, muita incompreensão sobre isto, e ainda há, acho que talvez um pouco menos hoje, principalmente dentro do debate marxista, né? Mas por que eu estou contando toda essa história? Porque eu, enfim, estudo isso há muito tempo. A minha tese de doutorado foi uma tese sobre o conceito de dinheiro, né? E de lá para cá, defendi no começo dos anos 90, eu acabei depois enveredando um pouco para discutir metodologia e tudo mais. Depois voltei a discutir, voltei para o meu objeto original, que é o dinheiro, né? E aí já, enfim, quando eu retomo um pouco essa discussão, a gente já está aí no começo dos anos 2000 e o debate da financiarização está estourando. E eu, enfim, fui, ao mesmo tempo, logo depois, começa a surgir um debate sobre a questão da mercadoria-conhecimento. Mercadoria-conhecimento, o que é a mercadoria-conhecimento? É uma mercadoria que não leva trabalho, né, vivo na sua reprodução, né? O Marx diz lá no livro 3 do Capital que o tempo de trabalho que determina o valor da mercadoria não é o tempo de trabalho necessário para produzi-la, mas sim para reproduzi-la, né? O que significa dizer o seguinte: uma vez inventado o microfone, né, que tem uma série de outras invenções por trás dele, cujo custo não está nele, né, mas é um saber que já está, digamos, assimilado pela humanidade, e alguém a partir daí inventou o microfone. Uma vez inventado, quanto custa um microfone, né? Custa o plástico, o ferro, a mão de obra, etc, 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 né? É a tecnologia que eventualmente você compra e tal. Bom, muito bem. Uma mercadoria-conhecimento é uma mercadoria que não leva trabalho, tempo de trabalho na sua reprodução. Portanto, em princípio, não tem valor, né? Porque, se o Marx está correto, ele diz que o valor é determinado pelo tempo necessário para reproduzir a mercadoria. Ora, não tem valor, mas tem preço. Se eu não pagar lá o software da Microsoft, né, eu posso levar um processo nas costas e pirataria, como se eu estivesse roubando, né, a propriedade de alguém. Muito bem, então começa a surgir essa discussão. Ao mesmo tempo, por outros caminhos, um pouco também as discussões sobre o papel cada vez mais importante das marcas, né? A Naomi Klein, essa que escreveu um livro famoso, aí, A Doutrina do Choque, né, que está sendo muito relembrado, inclusive nesses dias de choques aí na América Latina fora, choques políticos, enfim, semigolpes, etc. Mas ela tem um livro importante anterior, que se chama Logo, né? L-O-G-O, Logo, enfim. E aonde ela faz justamente essa discussão, né? Eu li
parte do livro, não li todo o livro, mas, enfim, a tese é muito clara logo de início, desde as primeiras páginas, né? E uma figura que sempre eu lembro, que ficou muito marcada, ela diz assim: e de repente as etiquetas saltaram de dentro das roupas para fora delas, né? E as pessoas compram as roupas, compram mais a etiqueta do que as roupas, né? Então, o que é isso? Aí começa uma discussão na administração do valor agregado pela marca, dos ativos intangíveis, né? Como é que os ativos... O que são os ativos intangíveis? Então, a marca. A marca, às vezes, ela vale mais, que tem todo um mercado de marcas, né? Tudo vira mercadoria. Ela vale mais do que os ativos que a marca carrega, os ativos efetivamente produtivos que a marca carrega, né? Enfim, e outras questões como propriedade intelectual e etc., né? Então, os ativos intangíveis passam a ser mais importantes do que os ativos produtivos. Essa discussão então, começa lá na administração e tal, começa a aparecer depois em alguns textos dos marxistas, e, enfim, eu comecei a pensar nisso tudo e voltei lá para a seção 6 do Capital, do livro 3, que é a seção justamente sobre a renda da terra, né, que aí já começamos a entrar um pouco aí na seara de vocês, e que é, enfim, magnífica, ela enfim, ilumina muita coisa, ela é muito pouco citada, é muito pouco falada, até porque a tal da seção 5, que é justamente onde se discute o capital financeiro, acabou tomando todo o espaço do debate, então não se debate tanto, não se discute tanto a seção 6, mas eu acho que ela tem uma importância fundamental, principalmente para pensar o capitalismo de hoje, né? E não por acaso ela vem depois da seção 5, né? Da discussão do capítulo do capital financeiro. Na realidade, o volume 3 do Capital, o Marx, ele está mais pensando aí, né, está um pouco nas teses do professor Jorge Gaspan e tal, em como que essa mais-valia que é retirada dos trabalhadores, né, como que ela aparece sobre a forma de rendimento dos capitais, né? Então, você tem todas as primeiras sessões que discutem como que a mais-valia aparece como lucro, depois você tem toda a seção 5 que vai discutir como que a mais-valia também aparece como juro, e finalmente você tem a seção 6 que vai discutir como que a mais-valia aparece como renda, né? E o que é renda e tal. A questão da renda da terra é uma questão clássica dentro da economia política. A economia política, de alguma maneira, começa até com essa discussão, né? O Ricardo, isso já mais à frente, já no começo do século XIX, o David Ricardo vai fazer toda uma discussão sobre a renda da terra, mostrando como que ela é contrária ao espírito da acumulação de capital, né? E nesse sentido devia ser combatida e etc., né? Mas, enfim, é alguma coisa que está nas origens da economia política. O Marx, nessa seção 6, ele já tem esse debate todo já corrido aí um século praticamente, e ele vai, na realidade, retomar esse debate, fazer críticas aos seus antecessores e entender a renda da terra dentro do espírito todo que ele construiu ao longo dos 3 volumes do Capital, né? Bom, então, quando eu voltei a essa seção 6, eu pensei, começou a me ficar claro o seguinte: de fato, né, a financiarização, ela é parte de uma questão maior, né, que é o espírito rentista que o capitalismo de hoje começa a ter, né? Então, enfim, o capital hoje ele é muito mais rentista do que produtivo. E a financiarização é um pedaço dessa história. O que isso quer dizer, né? Bom, aí a gente tem que falar um pouquinho da história do capitalismo. Na realidade, desde os anos 70, vocês sabem, existe uma crise, né, no capitalismo, uma crise que alguns chamam de crise de sobreacumulação, outros falam que
não, é a tendência declinante da taxa de lucro, mas a sobreacumulação é um resultado da tendência declinante da taxa de lucro, né? E a própria financiarização aí seria uma saída, digamos assim, uma alternativa para enfrentar esse problema da sobreacumulação e da queda da taxa de lucro, essa queda meio secular, enfim, né? A gente não pode esquecer que antes do meados dos anos 70, a gente teve 30 anos de processo de acumulação de capital alucinado, né? A economia capitalista nunca cresceu tanto, com taxas médias anuais de crescimento no mundo todo, né, como nesse período, não por acaso chamado de os 30 anos de ouro do capitalismo. Bom, nesse sentido, a crise dos anos 70, ela foi um pouco a comprovação das teses marxianas, uma vez que, enfim, você teve, de fato, um problema de esgotamento desse dinamicismo, né? Um excesso de capital que busca valorização e, enfim, a criação disso que se chama de financiarização. Factualmente, o que aconteceu? Mesmo dentro do sistema de Bretton Woods, se preservou na Inglaterra, na City Londrina, um espaço, digamos assim, livre, né? Um espaço de internacionalização do mercado financeiro. Essa é a chamada City Londrina, né? Todas os bancos internacionais, essas casas que fazem corretagem de valores, etc., estão tudo lá, né? Bom, esse espaço foi absolutamente inócuo e sem consequências, até que começam os problemas de sobreacumulação, né? Os problemas de onde aplicar o dinheiro que vai se acumulando. Particularmente as empresas americanas que estavam sediadas na Europa, né, uma vez terminado o processo de reconstrução europeu e a expectativa de lucro se reduzindo, né, elas começam a aplicar os seus excessos a direcionar, aplicar não é bem o termo, a direcionar os seus excessos de capital, de lucro acumulado para a City, né, Londrina. Começa a acumular recursos lá à espera de oportunidades de valorização, que evidentemente vem através do quê? De empréstimos, né, de empréstimos. Esses lucros não são repatriados para os Estados Unidos porque se julgava, então, que a legislação tributária americana era muito draconiana, né? Então, as empresas americanas preferiram jogar lá. Então, Wall Street não tinha a importância, que é muito mais importante, era a City Londrina. Mas, de fato, nenhum desses dois lugares tinha importância nesse período, né? Nesse período, o que importava era realmente a produção, a acumulação através da produção, etc. Muito bem. Esses capitais vão se acumulando ali, buscando ser emprestados e tal. Depois tem a crise do petróleo, né, que está ligada com o fim de Bretton Woods, com a desvinculação do dólar do ouro. A crise do petróleo gera ainda mais recursos monetários acumulados, daí pelos países árabes, né? A própria recessão, que começa no início dos anos 70 e se aprofunda com o choque do petróleo, leva mais água para esse moinho, né? E essa riqueza financeira começa a se acumular, né? Uma parte dessa riqueza financeira se torna riqueza financeira efetiva quando os países do terceiro mundo tomam esses recursos emprestados para enfrentar a crise do petróleo. O Brasil fez isso, e vários países latino-americanos, né? E isso é que vem a quebrar o Brasil, depois nos dá aí 2 décadas de crise, aí, né, 80 e 90, porque depois da elevação dos juros, os juros eram flutuantes nos contratos, o Brasil quebra, entra em default, ele não tem recursos em dólar para enfrentar esse aumento de serviço da dívida, né, através do aumento dos juros, por conta do aumento dos juros. Muito bem, então factualmente foi isso que aconteceu. De lá para cá, ao mesmo tempo, você tem que
Aí os Estados Unidos começam a liberar também os seus mercados, vai tendo o processo de abertura financeira, né, mudar suas legislações, etc. Vai se constituindo o Wall Street como um centro tão importante quanto a City, né, e, enfim, e junto com isso a pregação pelas políticas liberais. Né? A base material do neoliberalismo é a acumulação da riqueza financeira. Por quê? Porque a riqueza financeira, ela é o capital financeiro, né, é o capital que mais precisa de flexibilidade. Né? O capital produtivo, ele tem uma relação com a fixidez, vamos dizer assim. Né? Porque se eu faço uma indústria aqui de chips, sei lá onde, em Minas Gerais, né, a indústria está lá, ela está lá, né? Querendo ou não, gostando ou não, eu tenho relação com aquele território, com aquele espaço, né? E eu preciso de flexibilidade para a mercadoria força de trabalho, para etc. Mas, com relação à acumulação de capital, não, ela está um pouco presa àquele espaço, àquele território da produção e às demandas que passam por ali, que podem se conectar com essa produção. O capital financeiro, não, ele é a mercadoria abstrata por definição, ele é o capital abstrato por definição. Né? O Marx fala lá, né, no livro 3, que é a forma mais mistificada do capital, né, mais abstrata e mais mistificada do capital. Ele precisa do quê? Ele precisa de um mundo sem porteira, né? Um mundo sem porteira, sem regulamentação, sem Estado Nacional no meio para encher a paciência, né? Porque ele precisa voar daqui para lá ao sabor do que está acontecendo, seja com o preço da riqueza, ou seja, com o preço dos ativos, né? Porque ele pode ganhar na arbitragem com os preços dos ativos, seja com relação aos rendimentos que esses ativos produzem. Né? Então, se eu tenho de repente, uma abrupta elevação da taxa de juros dos títulos públicos da Indonésia, o capital tem que ter flexibilidade para sair da Bolsa de Valores de São Paulo e voar no mesmo dia para a Indonésia para comprar os títulos lá. Né? Se há, de repente, uma percepção de que a Bolsa de Valores de Milão está com ações baratas em tal setor, né, e que ali tem uma possibilidade de arbítrio de você ganhar com a compra e venda de ações ali, da mesma forma, se ele está aqui no Brasil, ele ou no México, ou em qualquer outro lugar, ele tem que ter liberdade para sair daqui e para lá. Né? Bom, então, essa necessidade de liberdade, de absoluta flexibilidade, que impulsiona o discurso neoliberal, né? que de cambulhada, vamos dizer assim, já claro, vai atirar no Estado, né, como o seu principal inimigo, e vai pregar, né, vai recuperar lá as teses do Hayek, e vai pregar como é que se diz? Que se dê novamente ao mercado o papel que ele deve ter dentro da economia capitalista, que estaria sendo, estava sendo usurpado, né, estava sendo tomado indevidamente por um Estado que ficou muito grande, muito interventor, muito regulador, muito, enfim, atrapalhador desses movimentos. Né? Muito bem. Então, financiarização, mais ou menos isso. Agora, o que é o juro? O juro é um tipo de renda. Né? O juro é um tipo de renda. O juro que decorre dos empréstimos convencionais é um tipo de renda. Né? Por quê? Porque se eu empresto meu dinheiro para um banco e o banco pega e empresta o meu dinheiro para um terceiro. Eu empresto o meu dinheiro para o banco através da compra de um título ou aplicação num fundo. Enfim, eu tenho lá um título de propriedade de riqueza financeira junto àquele banco que me dá direito a alguma coisa lá. Bom, isso está no contrato, eu ganho, eu não preciso saber onde foi parar esse dinheiro, se ele foi aplicado na produção de mesas ou na produção de ensino, ou de saúde, não importa, ou de moradia, não interessa. Né? Interessa que eu tenho um contrato que me garante um rendimento.
O rendimento que vem através do juro que eu recebo de uma aplicação financeira, ele é o quê? Um direito que eu tenho sobre a produção social. Porque ele vira dinheiro na minha mão e eu posso usar esse dinheiro e comprar o que eu quiser. Esse dinheiro, então, é uma renda, um rendimento que vem até mim porque eu sou proprietária, apenas e tão somente por isso. Eu não tenho a menor relação com o que está sendo produzido por conta desse dinheiro, né? Eu sou proprietário do dinheiro, do capital monetário, e enquanto tal eu tenho direito a uma coisa que se chama juro, né? Assim como quem é dono de um espaço, seja de terra, que é arrendada para produção, seja de um imóvel que é locado num espaço urbano, né? Ele também tem direito a um rendimento simplesmente porque ele é proprietário, né? O que gera esse rendimento para ele é o fato dele ser proprietário de um ativo. No caso de um ativo imobiliário, um terreno, um apartamento, uma casa, enfim, seja lá o que for. Né? Nesse caso, um ativo real, tá certo? Então, a renda, digamos, estrito sensu, né? A renda tal como ela foi conceituada lá na economia política, que o próprio Marx, enfim, vai discutir esse conceito, ela está associada a isso. Mas, do ponto de vista da natureza, é a mesma coisa, né, que o juro, né, porque é um rendimento que deriva da propriedade. No caso, primeiro o capital monetário, depois o capital imobiliário, vamos dizer assim. Bom, o dividendo, né, que a ação paga é um rendimento do mesmo tipo também, tá certo? O cara chega aqui, ele tem um recurso, ele vai numa corretora e ele compra ações da Natura, né? Tudo bem, a Natura é uma marca conhecida, eu sei o que ela faz e tal, mas não importa para o fulano, né? O que importa é que ele está comprando aquilo para se beneficiar do dividendo que aquela ação vai dar para ele, né? Ele não precisa nem saber quem é a Natura, o presidente da Natura, se a Natura usa trabalho escravo, se não usa, se é agroecológica, se não é, se rouba segredos lá dos índios da Amazônia, se não rouba, se paga por isso ou não paga. Zero. Ele não tem a menor relação com aquilo. Ele tem um título de propriedade que diz que ele tem direito a X lá, assim que essa empresa der lucro, né? Sem contar o fato de que ele pode, eventualmente, comprar ações da Natura, não para se beneficiar do dividendo, mas porque acha que o valor dela está baixo na bolsa e ele pode revender dali 2 meses com outro preço e ganhar aí nessa diferença de preço. Mas isso é outra coisa. Isso é outro pedaço da história. Do ponto de vista do rendimento, os dividendos são um rendimento que deriva da mera propriedade, tanto quanto o juro, tanto quanto a renda da terra, enfim, o aluguel, a renda do ativo imobiliário, né? Bom, e modernamente, o que a gente tem? A gente tem mais 2 coisas, 2 tipos de rendimento que vêm ficando cada vez mais importantes, cada vez mais... Quanto tempo eu já falei? Senão eu vou me perder aqui. Aí tem um relógio. 10h53, meio 33 minutos, tá bom. Não, porque senão não dá tempo. Então, 2 outros tipos de rendimentos que são, a meu ver, isso é uma tese minha, né? Então, alguém não, várias pessoas podem contestar, evidentemente. Tem o mesmo tipo de relação, ou esboçam o mesmo tipo de relação, né? Que uma é justamente associada a essa história da mercadoria conhecimento, que eu mencionei inicialmente, né? Por quê? Porque o preço que se paga por um software da Microsoft, né, é uma renda do conhecimento, que aquele conhecimento é apropriado privadamente, tá certo? E alguém diz, eu sou dono desse conhecimento, eu só cedo esse conhecimento a você se você me pagar X, né? E você paga, porque isso vai se tornando uma imposição, ninguém hoje mais trabalha sem computador, sem software, Eu sempre brinco, né, com meus alunos, eu digo assim, o chacareiro Nissei, né?
que planta alface para nós no Cinturão Verde de São Paulo, até para plantar um pé de alface, eu garanto que ele tem lá um computador, ele tem lá umas planilhas, ele tem lá um controle, etc. Então, virou insumo básico de qualquer bem ou serviço produzido, né? Essa questão da informática, assim como o transporte, assim como outros insumos que são também muito generalizados na produção, né? Bom, então, essa renda é uma renda parecida com as outras, no sentido de que é um rendimento que quem tem direito a ele, quem ofere esse rendimento, tem esse privilégio simplesmente porque é proprietário, nesse caso do saber, né, do conhecimento, é uma renda do conhecimento, e ela está... o Marx explica isso na seção 6 sobre a forma da renda absoluta, né? Eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque demoraria muito tempo para explicar a discussão dele com o Ricardo, de renda diferencial, renda absoluta. Mas ele discute lá com o Ricardo, para o Ricardo não existia só renda diferencial, e ele vai dizer, não, Ricardo, a renda não deriva das propriedades biológicas da terra. A renda deriva das relações sociais de produção, né? E que são conformadas pela propriedade privada no capitalismo, né? Então, a renda deriva do monopólio, a renda da terra, deriva do monopólio que a propriedade privada confere a alguém sobre um determinado pedaço de terra, né? Então, essa renda ela é absoluta, né? O cara não vai ceder a terra se não pagarem uma renda para ele. A terra dele pode ser ruim, pode ser o que for, né? Mas ele não vai de graça ceder lá. Então, existe sim renda absoluta. Resumidamente, e digamos assim, grosseiramente, sem conceito, é mais ou menos isso que ele discute lá com o Ricardo. Então, a renda do conhecimento é uma espécie de renda absoluta, né? Porque o cara fala assim, tá bom, o preço disso aqui é 0, mas eu não te dou se você não me pagar. Ah, beleza, então eu pago. Tá certo? Então, é uma renda, né? Finalmente, a questão do valor agregado pela marca, né? Logo no começo do Princípios de Economia Política do Ricardo, ele diz o seguinte, ele diz que existem 2 tipos de bens, né? Existem os bens que são reprodutíveis pelo trabalho humano, são passíveis de serem reproduzidos pelo trabalho humano, e existem bens que não são, né? Então, ele dá como exemplos, por exemplo, desses bens que não são passíveis de serem reproduzidos pelo trabalho humano, os selos raros, as moedas antigas, as obras de arte, né? A obra de arte você pode copiar, você pode, né? Mas você não reproduz, ela é singular, né? Ela é produzida lá pelo artista, ponto, né? E os vinhos raros, ele fala, os vinhos raros. Porque os vinhos raros, né, depende lá às vezes de anos, 100 anos, então não é o trabalho humano, ou depende de uma terra muito, muito, muito especial e que faz com que o preço dele não tenha nada a ver com o seu custo de produção em termos de trabalho, né? Então ele diz, nós não vamos tratar desses aqui, não vamos tratar desses. Esses aqui é uma parcela muito, muito pequena da produção social. Nós vamos tratar de todo o resto, nós vamos tratar dos 99%. Esse 1% aqui não entra no escopo da economia política, da teoria do valor-trabalho, etc. Né? Bom, o Marx vai levar adiante as coisas do Ricardo, como a gente sabe, vai falar do tempo de trabalho socialmente necessário para produzir os bens, né? E ele vai dizer o seguinte, ele vai, enfim, das suas reflexões, sai o seguinte, que todos os produtores de uma determinada mercadoria, né, de um caderno como esse, por exemplo, eles eles vão receber, independentemente de se eles têm uma tecnologia mais avançada ou mais atrasada, eles vão receber pelo tempo de trabalho socialmente necessário, ou seja, aquele que dá o padrão dessa produção, aquele segundo o qual a maioria dos produtores produz e que é o que dá o preço de produção do bem, né? O valor e depois, na sequência, o preço de produção do bem, né? Então, se o cara consegue produzir mais, né, no mesmo tempo, significa que o valor individual dele, né,
é menor do que o preço de produção, então ele vai sair ganhando na história, né? Porque ele vai receber um valor maior do que o valor que de fato ele produz. E ao contrário, se ele produz, se ele demora mais tempo para fazer, porque ele tem uma tecnologia atrasada, ou seja lá por que razão for, azar dele, ele não vai receber por isso, ele vai receber pelo tempo de trabalho padrão, pelo tempo de trabalho abstrato socialmente necessário, né? Muito bem. O que todo produtor busca, né? Isso é uma espada em cima da cabeça dos produtores e da acumulação do capital que vem pela via da produção, né? Porque você tem que estar o tempo todo lá, tá certo? Então, o que se procura? Escapar disso. Escapar disso. Como é que você consegue escapar disso? Escapar disso é escapar da concorrência. Como é que você consegue escapar disso? Quem consegue? O monopolista. O monopolista consegue, né? O cara produz uma coisa que só ele produz, então ele tem espaço, claro, vai dizer o Marx, depende também do tamanho do estômago do mercado, evidentemente, mas ele vai ter um espaço para definir preço, né, que os outros não têm, os outros que estão sob a égide da concorrência. Ora, se eu produzo um caderninho desse aqui igual ao que 20 produtores concorrentes meus produzem, mas eu crio uma marca que cola, né, que prega nas pessoas, e eu ponho esse nome aqui no meu caderninho, eu viro um monopolista. Tá certo? Eu viro um cara que tem espaço para botar o preço aonde ele quiser. E botar esse preço aonde ele quiser produz aquilo que o Marx vai chamar de renda de monopólio. Então, a renda de monopólio, através das marcas, né, ela vai se tornando uma prática generalizada, né, na economia contemporânea. E isso é muito contemporâneo, porque, como diz lá a nossa amiga Naomi Klein, nunca as marcas foram tão importantes quanto elas são hoje. Por isso que começou a surgir toda essa literatura na administração, né, falando da importância dos ativos intangíveis, o peso da marca, o logo é aquilo que agrega valor ao capital e não sei o quê, né? Enfim, então, o que é isso? O que é esse a mais que o cara consegue quando ele consegue emplacar uma marca? É uma renda do mesmo jeito, né? Porque ele consegue ter aquela renda porque ele é dono daquela marca. Existe uma coisa de propriedade, de marca, de propriedade, assim como tem de propriedade intelectual, de renda do saber, né? Então, se você quiser usar a marca do cara, você tem que pagar, né? Ou se você quiser comprar o produto que tem aquela marca, você vai pagar mais caro. E é da mesma coisa que se faz com a marca, se faz também com personagens, né? Toda a história da Disneyland, etc. e tal, tá certo? Bom, então eu fiquei pensando e maquinando tudo isso e sim, a conclusão que eu cheguei é que, de fato, hoje essas coisas definem um pouco o que é o capitalismo moderno. E o capitalismo moderno, contemporâneo, ele é um capitalismo financiarizado, mas ele é também, esse ser financiarizado é parte, digamos, de uma vocação maior, né, que é a de ser rentista, né? Quer dizer, que é a de acumular, né, muito mais através do recebimento de rendas, que são rendimentos que derivam da propriedade, e aí se inclui juro, se inclui aluguéis, se inclui propriedade intelectual, se inclui renda do conhecimento, se inclui renda de monopólio produzida pelas marcas, né? Você acumula muito mais desta forma do que diretamente aplicando na produção. Ou, como diz o François Chenet no seu último livro, né, que saiu em 2016, cada vez está mais desconectada a produção da mais-valia da sua apropriação. Isso é que, digamos, marca, de alguma forma, o capitalismo contemporâneo. Bom, o que isso tem a ver com a produção do espaço? Tem tudo a ver, eu acho, né? Tem tudo a ver porque a renda, né? A renda do espaço é uma renda, a renda é a renda da terra, é a renda do território, né?
ela é enfim, um tipo de rendimento, então, desse tipo, né, de propriedade, está na ordem do dia. Bom, tem toda a discussão que o Harvey faz, né, sobre a renda da terra como um espaço aberto para peregrinação do capital portador de juros, que passa um pouco por essa discussão que eu fiz antes. E tem também, quer dizer, junto com essa discussão, por exemplo, de vender a cidade, né? Tem essa coisa, né? Vender a cidade. Não sei se vocês viram um videozinho que o governo Dória produziu sobre São Paulo e passou no exterior, tá, para vender a cidade. Então tem um pouco desse espírito, né? De marca, então de vender. Então, se a cidade fica uma cidade, né? Nova York, por exemplo, é um caso interessante, porque ela passa por fases, né? Ela é muito badalada, depois ela cai num limbo, e depois ela volta a ser super badalada. Então, ela é uma marca que foi bem vendida, depois deixou de ser bem vendida, e voltou a ser bem vendida, e assim por diante, né? E nesse momento em que, digamos assim, o espírito geral empurra o Estado para cá e deixa o mercado tomar conta, esse tipo digamos, de iniciativa faz todo sentido, tá certo? Quer dizer, você vai, como se pretensamente, né, a mera vinda do capital para um determinado espaço urbano fosse o suficiente para revigorar aquele espaço e para resolver os problemas de deterioração urbana e tal. E a gente sabe bem que está muito longe disso. Ora, isso tudo faz com que o espaço, ou vai fazendo com que o espaço, né, seja, digamos assim, uma espécie de ativo, né, cada vez mais valorizado. E o espaço urbano em particular. Né, porque a questão do espaço rural tem toda a discussão que é antiga, de barba branca, de reforma, de etc. e tal. Tem toda a discussão do agronegócio, da grande produção contra a pequena produção e tal. Bom, isso eu acho que é um outro departamento, ainda que também esteja, evidentemente, associado à produção de espaço. Mas a questão urbana, ela vem se tornando cada vez mais importante, né? Porque a urbanização do mundo é um processo que está em marcha e que é avassalador, vide o que está acontecendo na China e tal. Eu anteontem fui dar uma palestra lá em Chapecó, na Universidade Federal da Fronteira Sul, e Chapecó era uma cidade que até os anos 40 tinha 11 mil habitantes. E agora tem 200 mil. Então, aquilo que aconteceu com São Paulo, que foi uma coisa mais ou menos da mesma ordem, só que aqui virou 12 milhões, né, porque já era muito grande, é um processo que acontece, né, direto. Então, enfim, é uma coisa que vai fazendo com que o espaço urbano, propriamente, só por essa tendência mais geral, já seja cada vez mais valorizado. Né? E num contexto em que você tem, digamos, essa vocação para o rentismo, é evidente que você vai ter consequências disso. O preço dos imóveis, por exemplo, em boa parte dos lugares mais valorizados, 3/4 deles é renda da terra. Né? No fundo, aí no caso não é renda, mas enfim, é a valorização do terreno esperada, que está associada à renda esperada, né? Que acaba produzindo o valor do imóvel. Né? A terra, assim como o Calpolani, né, ele diz que a terra, a força de trabalho e o dinheiro são mercadorias fictícias, né, são coisas que não deveriam se transformar em mercadorias, mas todas se transformam, enfim, o capitalismo é isso mesmo. A terra é uma mercadoria fictícia, por quê? Porque ela não é produzida pelo trabalho humano, e, no entanto, ela tem um preço. Né? E esse preço, normalmente, o que é? Ele é a, digamos, capitalização a valor presente do rendimento esperado da terra nos períodos futuros. Né? É isso que, quer dizer, eu só compro uma terra, se eu raciocinar capitalistamente, é evidente, né? E se eu imaginar que eu vou ter uma renda dessa terra que faça jus ao tanto que eu investi nela naquele momento. Né?
Então, a renda, o preço do imóvel do terreno, do espaço, do território, é isto, né? Então, é lógico que se eu faço um prédio de apartamentos na Vila Madalena, né, ou no Jardim América, né, ele vai custar muito, muito mais do que um que eu faça igualzinho, com a mesma qualidade, etc., em São Miguel Paulista. Óbvio, né? Por quê? Porque ali, por razões sociais, culturais, da história da cidade, etc., etc., você tem um espaço que é um ativo que vale mais do que os outros. Quando eu trago a renda esperada, por quê? Porque lá eu vou poder cobrar um aluguel mais caro, né? Ou quem quiser morar ali vai ter que comprar aquele imóvel e abrir mão, que tem uma ideia de custo de oportunidade sempre na economia, né? O cara fala assim, mas se ele comprar, ele não paga aluguel. Mentira, porque ele empatou ali 1 milhão para comprar aquele imóvel e ele tem que ver que, enquanto ele está morando ali, ele está deixando de receber 1 milhão que ele poderia botar na poupança, em qualquer outro lugar, que ele receberia um rendimento. Ele está pagando também, né? E ele está pagando caro, por quê? Porque ele pagou caro no imóvel, né? E esse rendimento dele seria maior, porque justamente pagou mais. Então, a questão da produção do espaço, ela está, digamos assim, ela é absolutamente contemporânea. Principalmente quando eu estou falando de espaço urbano, né? E não por acaso eu tenho, digamos assim, o aguçamento das lutas sociais, principalmente nas grandes cidades do terceiro mundo, né? Porque é evidente que o capital vai expulsando as populações de baixa renda, né? Que vão ficando impedidas de ter acesso ao espaço, vão tendo que ir para lugares cada vez mais distantes, vai gerando enormes problemas de deslocamento, de mobilidade, etc., problemas de infraestrutura. Então, eu estive na prefeitura e de São Paulo, a coisa que a gente mais vê é o seguinte, as regiões, por exemplo, a região do centro expandido, né, que é a região que tem mais infraestrutura, etc., etc., é a que tem a menor população, na realidade, né? O grosso da população está na região sul, na região leste, que em termos de infraestrutura é muito menos, digamos, provida do que a região, por exemplo, do centro expandido, né? Os empregos estão todos no centro expandido. Tem 2/3 dos empregos estão no centro expandido. E o centro expandido tem 18% da população. Né? Então, é evidente que isso gera uma demanda de mobilidade e tudo mais, que é um problema. Né? Mas você vai produzindo espaço dessa forma, por quê? Porque o capital está empurrando nesse sentido. Né? E esse sentido, digamos, ele sempre foi assim de alguma maneira, mas esse sentido do rentismo, da valorização do espaço, principalmente no plano urbano, ele vem se tornando mais efetivo ainda nessa quadra final, nessa quadra contemporânea da história capitalista, eu diria. Né? Bom, falar um pouquinho, das 5 minutos de Brasil. Né? O Brasil, para falar 2 palavras, o Brasil está dentro desse processo de financiarização. O Brasil optou já desde o governo Fernando Henrique, por se transformar numa potência financeira emergente, se beneficiar de capitais que viriam para cá. Enfim, toda a institucionalidade... Pode abrir para mim, por favor? Obrigada. Toda a institucionalidade, digamos, econômica, política, econômica, jurídica brasileira nos últimas décadas foi construída, né, para... Obrigada. Foi construída para beneficiar ou para facilitar a vida, né, da riqueza financeira. Né? Toda ela. Tem vários momentos, vários episódios, várias etapas, vários capítulos dessa história, inclusive nos governos democráticos populares. Né, do Partido dos Trabalhadores, inclusive isso. O governo Lula foi um governo, os governos do PT, de modo geral, um governo que marcou a história brasileira porque fez políticas sociais de alto impacto e conseguiu uma redução muito rápida da desigualdade de renda,
né, ainda que tenha sido apenas nas rendas do trabalho, mas isso tirou milhões de pessoas da fome, as políticas na área da educação permitiram a ascensão superior, a ascensão das camadas mais fácil, das camadas de renda mais baixa, então aumentou a mobilidade social. Mas do ponto de vista do modelo, né, do modelo econômico, vamos dizer assim, nada foi muito alterado, né? A não ser que as privatizações ficaram relativamente brecadas dentro desse período. Então, quer dizer, o Brasil está dentro dessa história tranquilamente. Tem momentos diferentes, né? O Brasil é uma das primeiras vítimas da financiarização do capitalismo, com a crise da dívida externa, né? E depois ele, que eu chamo em outros trabalhos de... Não dá para diminuir o ar-condicionado? Não, mas não é isso, não. Acho que eu estou meio querendo pegar uma gripe aí, acho que... Bom, então, o Brasil passou de uma posição passiva, né, na financiarização para uma posição ativa, né, com todas as medidas que foram tomadas de abertura, enfim, uma jabuticaba quase que a gente tem aqui no Brasil, que ajuda demais a aumentar, a manter esse nível de desigualdade social que a gente tem, que é a estrutura tributária, e dentro dela a isenção dos rendimentos que são pagos às pessoas físicas sob a forma de dividendos. São isentos, né? Então, o cara que ganha R$3.000, ele paga imposto de renda. O cara que ganha milhões ali de dividendos, ele paga zero, porque é isento. Foi uma mudança que o senhor Fernando Henrique fez lá em 1995. Fez parte da construção desse quadro, dessa institucionalidade que beneficia sempre, em primeiro lugar, o capital financeiro, né? Então, o Brasil está dentro dessa história, enfim, podemos discutir depois, né? Do ponto de vista do tema que mais interessa a vocês aqui, eu diria que São Paulo é a expressão maior, né, enfim, das consequências desse processo todo. Sendo uma cidade muito grande, a maior cidade do país, nesse momento da história capitalista, né, não haveria outro resultado senão gerar esses movimentos, essa demanda, as ocupações e tudo mais. E, evidentemente, a professora Ana Fani mencionou isso um pouco antes da gente começar, acho que ela está coberta de razão. Moradia não é uma questão de política pública, né? Não é uma questão... Moradia é uma questão de você pensar o que é o processo de acumulação de capital está produzindo numa cidade como São Paulo, né? E como que você... quais são os caminhos para você brecar esse processo? Ou vai ficar cada vez mais explosivo, não é 1 mais 1 igual a 2, não tem saída, né? Eu acho que eu vou parar por aqui, ó, porque aí a gente tem aí pelo menos uns 55 minutos para a gente discutir, tá bom? Obrigada. Bem, eu agradeço muito a sua exposição e agora eu vou abrir a palavra para iniciarmos o debate. Os microfones, tem um microfone que pode circular e nós podemos começar os debates. Leda, eu só queria que você comentasse um pouco mais de perto, então, esse texto que você falou, a saída seria, como é? A saída da servidão, no título do seu texto no IA. A saída sem a reversão da financeira. Então, em que termos pensa essa reversão? Porque não dá a impressão que, enfim, sendo a lógica, né, sistêmica nessa dinâmica, em que termos um país, dentro do seu escopo, né, até territorial, cultural, social, econômico, pode pensar em tipos de reversão ou limites, né, aí estabelecidos. Eu vou. Sim, por favor. Então, aí sempre você colocou a questão
da forma mais correta, que é a forma que ela tem que ser colocada mesmo. Porque existe todo um discurso que é muito reproduzido, não por acaso, pela mídia convencional, etc., etc., né, de que não tem outro jeito, né? There is no alternative. É isso e ponto, e está acabado, né? Isso acaba batendo um pouco na esquerda também, porque acho que, bom, se é uma tendência do capitalismo, se é a natureza do capitalismo contemporâneo, então não há nada a fazer, né? Bom, não é verdade, né? Porque se fosse assim, então a gente acreditaria no determinismo da história, né? E sendo marxista, cruzaria os braços e esperaria a revolução redentora que viria, né? Não é por aí, né? É claro que existe, é evidente que hoje a gente tem um espaço de autonomia dos Estados nacionais que é muito menor do que já foi, do que era, por exemplo, nos 30 anos dourados. Toda a reversão de Bretton Woods acabou colaborando para reduzir a autonomia dos Estados nacionais, né? Tanto na elaboração da política econômica, quanto no seu próprio escopo de elaboração de políticas públicas e etc., né? Mas, enfim, você tem graus de liberdade ainda que podem ser usados. No caso do Brasil, como o Brasil beijou a cruz, né, para usar um termo do professor Paulo Arantes, né, beijou a cruz do neoliberalismo e da financiarização, e foi muito além do que, inclusive, do que os recortes mais à direita pensavam, né, que poderia ir. Foi uma financiarização de fato muito aguda, né? Você tem espaço, né? Então, para falar num tema só, você tem um espaço tributário, né? Você fez todo, ou seja, você tem um problema agora de disputa pelo fundo público, né? Por quê? Porque a economia entrou em recessão, ela está produzindo menos, ela está com crescimento negativo, etc., né? E aí o fundo público não dá mais para conciliar, como foi mais fácil na época dos governos do presidente Lula, por exemplo, porque eu estava com a arrecadação que crescia muito acima do PIB, né? Então eu podia pagar um juro real elevadíssimo, o juro real mais elevado do mundo, beneficiar as classes rentistas e, ao mesmo tempo, né, aumentar o salário mínimo. Aumentou brutalmente o salário mínimo. Essa foi a razão principal da reversão da desigualdade de renda, não foi o Bolsa Família, né? O Bolsa Família, ele é importante na redução da miséria absoluta, em acabar com a fome, etc. E até tem um impacto de redução de desigualdades regionais, porque havia espaços no Brasil tão desguarnecidos de renda monetária, né, por causa da pobreza, e quando você joga uma renda monetária mínima na mão de cada habitante ali, aquilo floresce. Então você tem vários espaços no Nordeste brasileiro, né, que estão radicalmente diferentes do que eram há 10 anos, por conta disso, né? Então, mas o Bolsa Família, ele tem menos impacto na redução da desigualdade. Por quê? Porque ele pega o rabo da curva lá atrás, né? Ele pega só aquele finalzinho, assim, né? O cara que é miserável e passa a ser só muito pobre, né? Ele fica, tá certo? Agora, o aumento real do salário mínimo, não. O aumento real do salário mínimo foi enorme. Ao longo dos 13 anos de governo do PT, houve um aumento real do salário mínimo de cerca de 85%, real, descontado a inflação, né? Isso significa o seguinte: se você pensar que tem aí uns 20 e poucos milhões de beneficiários do INSS que recebem benefícios no valor de um salário mínimo, né, aposentadoria rural, benefício de prestação continuada para idosos e deficientes, os aposentados da área urbana mesmo que tem essa aposentadoria e tal, multiplica isso por 3,3, que é mais ou menos o tamanho médio da família brasileira, você tem aí cerca de 70 milhões de pessoas das faixas mais baixas de renda, né, que direta ou indiretamente tiveram sua renda aumentada em 85%. Quase dobrou a renda dessas pessoas. Então isso é que deu a queda enorme do índice de Gini
num prazo muito curto de tempo, que é destacado como um fenômeno pelo PNUD a todo momento. O PNUD é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que faz o levantamento de toda a questão social, do IDH, do mundo inteiro. Todo ano sai lá o relatório do PNUD. O caso do Brasil é sempre citado, né? É inédito na história dos 170 países lá que o PNUD acompanha. Não existe. Isso não aconteceu. Então, veja que mesmo dentro desse escopo tão apertado, mesmo tendo continuado o modelo de financiarização, foi possível você conseguir alguma coisa. Agora, lógico, num contexto de crise econômica, isso não se torna mais possível. Você tem que fazer escolhas. A disputa pelo fundo público se aguça, né? Então, não é por acaso que o golpe veio agora, né? Na realidade, você teve um espaço que foi criado politicamente, enfim, todos os problemas do governo Dilma, etc. Mas, de fato, o aguçamento da crise, né, a crise internacional começa a bater no Brasil a partir de 2011, vai criando, né, um contexto de disputa pelo fundo público que chega num limite e acaba dando o resultado que deu, né? Então, assim, espaço, para começo de conversa, o espaço tributário. Tem que reduzir, uma das maiores causas da desigualdade brasileira é o peso que os impostos indiretos têm no Brasil, né? Que é um dos maiores do mundo, se não for o maior do mundo. O imposto indireto é o imposto mais regressivo que existe. Porque eu ganho R$1.000 e pago de imposto nesse copo d'água o mesmo que o cara que ganha R$50.000. Isso é absolutamente regressivo. Então, quanto maior o peso dos impostos indiretos, tanto mais regressivo é o sistema tributário. E o nosso é dos mais regressivos do mundo. E ainda por cima, eu isento os dividendos do imposto de renda. Tá certo? E tem outras barbaridades, enfim, que tem que ser mexidas. Por que você fazer o cara que ganha R$3.000 pagar imposto de renda? Né? Você tem que ter um teto mais alto e mais alíquotas. Na Dinamarca, que todo mundo fala, Dinamarca, mas ninguém quer a alíquota máxima da Dinamarca, que é 75%. Pergunta para esses caras que foram bater panela de camisa verde e amarela se eles querem a alíquota da Dinamarca também. Aí todo mundo, Dinamarca, Noruega, vai lá ver as alíquotas deles, as máximas. E tem um monte de alíquotas, nós temos 3. Como é que um país como o Brasil pode ter 3 alíquotas de imposto de renda? Tá certo? Então, você tem um espaço tributário. Você tem um espaço de política macroeconômica. Você não pode continuar mais nesse modelo em que você arrasta por 20 anos a maior taxa de juros real do mundo, junto com o câmbio valorizado, que vai matando toda a produção brasileira, né? Então, você tem um espaço por aí. Você tem que recuperar investimento público, né? Você tem que, digamos, ter uma conformação política que permita que o gasto público seja contracíclico e não procíclico como ele é, né? O que é ser contracíclico ou procíclico, né? Procíclico é o seguinte, é o que acontece agora. Daí é que vem toda essa discussão da austeridade, a política de austeridade e tal. Até tive um livro aí lançado, tem esse título, né? Que é o seguinte, quando a economia vai bem, a arrecadação do Estado cresce, você pode gastar mais. E quando, que é a coisa que o bom senso diz, mas o bom senso está errado, o bom senso é cego. Se fosse só o bom senso para imperar, não precisa de ciência. Né? O Marx já dizia que se a aparência das coisas fosse também a sua essência, a ciência era dispensável. Né? Então, mas o bom senso e o que está aí na mídia, na Globo News, no Estadão, no Valor, é isso. O Estado pode gastar mais quando ele arrecada mais. Né? E quando ele arrecada menos, ele tem que cortar. Ele tem que fazer política de austeridade, botar o pé no freio, para não desequilibrar as contas e não aumentar o peso da dívida pública. Né? E não colocar, o principal é o seguinte, que nunca é dito, né? Fica só em elipse, é que a dívida pública é riqueza privada. Né? E se ela começa a crescer muito, ela coloca em risco o seu próprio rendimento, e isso não se quer. Né? Então você vai lá defender as políticas de austeridade.
Você fala, bom, mas é possível inverter? Claro que sim. Você tem que fazer, né, o contrário. Então, quando vai bem, quando a economia vai bem, a arrecadação vai bem, você reduz o gasto, porque aí você não vai causar muitas consequências deletérias pela redução do gasto, e você faz uma poupança pública, né? Para que nos momentos em que você tem necessidade de ter uma injeção de demanda na economia, você possa usar esse recurso sem ter as consequências de um desequilíbrio muito grande nas contas. Mas o que eu digo é o seguinte, essa é uma coisa que, explicando e falando, parece muito razoável, mas fala isso para quem defende o contrário. Os caras falam que você é bruxa, esotérica, maluca, e mandam te prender, se deixar, porque hoje em dia está tudo virando mesmo, né, um fascismo só. É assim. Então, tem espaço, entendeu? É claro que, você perguntar para mim, tem espaço para fazer a revolução? Eu vou dizer, olha, eu não sei te responder. Entendeu? Agora, espaço para conseguir, né, uma coisa que seja muito menos agressiva para um país já tão maltratado com a desigualdade social do que vem sendo, né, o próprio governo Lula deu mostras disso, né, com as políticas que fez e tal. Uma das razões pelas quais as elites não gostaram do governo Lula foi porque essas políticas todas acabaram por fazer crescer muito a importância do Estado. Porque não tem jeito, você faz um Bolsa Família, o que você aumenta de mecanismos de controle do Estado, de importância do Estado, tanto espacialmente quanto virtualmente, é uma coisa brutal. Você faz um FIES, você faz um ProUni, você faz um Minha Casa Minha Vida, né? Tudo isso vai aumentando a importância, o tamanho, o protagonismo do Estado. Esses caras não gostam disso, né? Eles não querem saber disso, eles querem o mercado. A reforma da Previdência é um capítulo à parte, mas uma das principais razões para a reforma da Previdência é abrir um espaço para o mercado privado, né? É reduzir. Essa reforma está sendo proposta, não é, como eles dizem, para salvar o regime geral, que é um regime de repartição, um regime público, de contribuição obrigatória, etc. Não, não é. É para acabar com ele, é para reduzir o seu tamanho, reduzir a sua importância, né, e abrir espaço para o mercado privado. Isso já está na mira, o mercado previdenciário brasileiro está na mira dos grandes grupos financeiros desde o final dos anos 70. Eu digo de cadeira porque eu me formei em economia, fui trabalhar num grande banco para fazer estudos, e um dos primeiros estudos que eu fiz foi sobre previdência privada, sobre mercado para isso. Isso foi 1980. Então, isso está na mira há muito tempo. Por quê? O Brasil é um país grande, né, um país que foi crescendo um pouco a sua renda, um país de renda média. Hoje, a renda per capita brasileira hoje está exatamente na média mundial. Deve ter caído um pouco agora com a recessão, mas está aí, nesse meio. Então, um mercado absolutamente importante. Não é desprezível, muito pelo contrário. Né? Sim. Tá ligado, já ligou. Agradecer então, essa abertura ao diálogo interdisciplinar. E a minha questão então ela é mais de análise histórica mesmo, e se a gente quiser ter teoria crítica de diagnóstico de época. Eu gostaria que a senhora avaliasse quanto ele se sustenta e te ouvir um pouco sobre isso. Sim. Que acho que a gente pode dizer que entre os anos 70 e os anos 2000 a gente tem um consenso neoliberal que goza de certa hegemonia, né? Alguns marcos importantes, então, a conjuntura Reagan Thatcher, né? There is no alternative, o Fukuyama, fim do bloco soviético. Pós-crise de 2008, a irracionalidade neoliberal ela vem à tona. Né? E aí, então, alguns pontos ficam claros. O neoliberalismo nunca foi um Estado mínimo, né? Ele tem um papel regulador que é concentrar riqueza no topo da pirâmide. Né? Então, e também, ao mesmo tempo, conter conflitos. Né? Então, estou me referindo aqui a Doravá, Badiou, né? E também de que esse período neoliberal ele foi uma era de
crescimento econômico e ampliação de desigualdades. Né? Então, Stiglitz, Piketty. Bom, e também do ponto de vista das lutas sociais, nós somos os outros 99%. Então, eu queria, se esse diagnóstico, eu queria que a senhora reconstruísse um pouco como estão os ciclos de debates a respeito disso, sobre esse déficit de legitimidade dessa narrativa neoliberal. Eu vou perguntar quantas mais perguntas nós temos para você poder dominar o tempo. O César tem uma, eu também tenho. Alguém mais tem pergunta? O Danilo. Então, vamos fazer o seguinte, a gente passa as perguntas. Tá. Então, o César, Danilo, depois eu faço uma pergunta. Eu só não vi Paulo. Ali, César. Agora o César, o Danilo, depois eu. Bom, Leda, obrigado pela presença, pela explanação. Eu, na verdade, eu vou ficar aqui. É uma questão, talvez um pouco. Enfim, fugir um pouco do campo no qual os que me precederam falaram, que eu acho que eu vou ficar um pouco mais no campo categorial. Tá? Porque eu fico pensando o seguinte, eu acho que para nós da geografia a categoria renda da terra é uma categoria importante, você menciona, enfim. E acho que também se insere nesse debate a respeito dessa natureza rentista que vem, enfim, se aguçando nos últimos tempos. Mas eu parto em princípio de uma enfim, da constatação. Eu acho que isso está muito explícito no Harvey, mas também já está de certa maneira lá no Marx, de um espaço de continuidade entre juros e renda da terra. Né? De certa maneira, mesmo se a gente observa o comportamento inversamente, o comportamento inverso que normalmente se percebe entre juros e renda da terra, mesmo esse comportamento inverso, ele se possibilita por essa continuidade, né? por esse espaço de continuidade, essa fácil migração e transição do capital a juros. Desculpa, só para entender o que você está chamando de comportamento inverso? Não, o Marx, eu lembro, por exemplo, na parte em que o Marx está discutindo a renda, ele menciona, enfim, isso eu acho que para você deve ser algo com alguma obviedade, que é a ideia de, bom, então, se os juros estão altos, há uma tendência de migração para o mercado de capitais, enfim, isso há prejuízo dos rendimentos da terra. Sim, via preço. Exatamente, um comportamento inverso, mas um comportamento inverso que pressupõe justamente um espaço de continuidade entre juros e renda. Agora, também se a gente observa a história de debate a respeito da formação brasileira, o elemento fundiário rentista é um elemento importante, né, justamente para a caracterização das nossas elites, das nossas, enfim, o nó da propriedade é um elemento importante da nossa história de formação. E curiosamente, aquilo que a gente vê quando se fala de financiarização, a gente imagina mercados modernos, globais, e quando se fala de renda da terra, nesse outro registro a gente fala de uma tradição local, enfim, há uma oposição nesse campo. Quer dizer, então são registros aqui discursivos, e ambos pertencentes a perspectivas críticas, de análise social crítica, né, que de certa maneira apontam relações controversas entre a renda e os juros. Né? Uma pressupõe um espaço de continuidade, a outra aponta para elementos de clivagem. Enfim, levando em consideração isso, eu queria que você falasse um pouco a respeito dessas relações entre juros e renda da terra, né? Enfim, os juros do dinheiro e os rendimentos da terra. Como é que você vê essa relação? Como é que você vê se há um momento de recomposição? Como é que... Ok? Obrigado. Danilo, antes de passar a palavra para você, eu queria continuar a pergunta. Você vai na mesma direção, não? Então, não, aqui eu também ia no debate categorial. Mas pode falar. Bom dia, Leda. Obrigado pela apresentação. Meu nome é Danilo. E, na verdade, acho que vai na mesma direção da questão que o César coloca, né? Porque, a princípio, assim, a dinâmica disso que você estava trazendo, né, da financiarização, a princípio parece, né, que os ativos reais, tipo a terra, os imóveis, elas se colocariam, né, a princípio, como uma menor flexibilidade para essa circulação
né, sem porteiras, né, que você estava dizendo, né, mas ao mesmo tempo, também como você disse, já encaminhando para o final, a produção de espaço, sobretudo espaço urbano, ela vem se colocando, vem adquirindo uma centralidade no capitalismo contemporâneo, inclusive até de repente para valorização financeira e tal. Então, assim, eu queria, acho que é um pouco na direção que o César coloca, né, entender se o espaço ou se a terra, né, a gente pensando assim, ele é um ativo lucrativo do ponto de vista comparado, né, com os outros ativos intangíveis ou não reais, né, dessas derivações todas. Então, até que ponto, né, o espaço ele pode representar oportunidades aí, nessa dinâmica da valorização, né, financeira que você estava colocando por aí, né? Bom, eu tinha duas perguntas, eu vou fazer uma, se der tempo eu faço a segunda. Bom, veja, para a gente conseguir desvendar a crise que nós estamos vivendo, nós precisamos pensar, não é? Então nós precisamos de categorias de análise, que é exatamente isso. Só que as pessoas querem resolver a crise sem pensar e compreender a realidade que produz a crise, não é? Então a sua contribuição é inestimável no sentido em que você coloca as categorias de análise com as quais nós vamos desvendar a realidade que a gente está vivendo para compreender a crise, para pensar na sua possível superação, não é? Bem, a ideia do rentismo que você colocou e que também aparece em alguns dos textos que eu li seu, no diálogo com a famosa seção 6 do Capital, em que o Marx está discutindo a renda da terra, quando você localiza na renda absoluta o debate, é exatamente disso que se trata, não é? A renda absoluta tem o seu sentido na questão da propriedade, não é? Daí a ideia de que a renda diferencial seria derivada dessa e não o centro da análise. Quer dizer, Marx localiza o centro da renda no debate sobre a renda absoluta, que é o debate sobre a propriedade. Bem, a minha dúvida, não é no seguinte sentido. Quando Marx chega a essa descoberta, ele localiza a renda como uma das formas da mais-valia, que sai do processo produtivo e paga o dono da terra, exatamente pelo fato dele ter o monopólio de uma parte do planeta, e isso lhe ofere, na condição de proprietário, essa condição, não é? Ele pode ter renda e pode pedir renda porque ele é o proprietário, mas nesta condição, o fato da renda da terra naquele momento depender da posse, da propriedade sobre uma determinada parcela do planeta, no caso do Marx, se refere ao fato de que é da natureza que ele está tratando. E a natureza é uma condição para a produção. Não é? Hoje, quando você traz essa passagem para a propriedade do capital, quer dizer, o fato dele ser proprietário do capital, na medida em que ele vai para o setor financeiro, lhe ofere a condição de uma renda, a minha dúvida é se é de renda que se trata, e não de juro mesmo. E vou tentar explicar rapidamente por quê. Porque as determinações que geram renda à natureza são diferentes da do capital. Por quê? No caso da natureza, da renda do Marx, a natureza é condição de produção. No caso do capital, ela já não é mais natureza que se trata de um capital que já foi produzido em outro lugar. Então, a determinação histórica é diferente. Já é capital, não é mais natureza. Então, nesse caso, é de renda mesmo que se trata? Quer dizer, me gerou essa dúvida, porque nesse caso se trata de propriedade de um capital que vai gerar mais-valia direto, porque ele já não é mais só condição, ele é meio de produção. Quer dizer, então essa é a minha dúvida. A segunda, se der tempo, é o debate sobre o espaço, que nós na geografia trabalhamos com isso, a gente tem, dá para pensar, por exemplo, no caso da produção do espaço, eu vou completar, não é tão difícil. No caso da produção do espaço, nós também não estamos mais falando de natureza. Quando a gente pensa a cidade, não é mais, de novo, a mesma natureza para o Marx geradora de renda. Então, quando se trata da cidade, se trata de uma produção
reprodução do espaço quer dizer o seguinte, já é a reprodução, não é mais a natureza. Então, o debate que a gente está fazendo na geografia, que sai no livro A Cidade como Negócio, é pensar na seguinte dimensão. A cidade não é natureza, então ela já é um produto do trabalho. Enquanto produto do trabalho, a cidade já é valor. Então, no caso da cidade, nós também não teríamos mais renda da terra urbana. Nós teríamos, efetivamente, processos de valorização produtores de mais-valia. Então, quando a gente pensa na cidade de São Paulo, quando Dória vem da cidade de São Paulo, e nós fizemos o IEA, o nosso grupo produziu uma mesa redonda em maio, que está no site do IEA, para quem quiser ver, em que a gente faz um debate sobre o empreendedorismo urbano do Dória. Ele só pode vender a cidade porque aqui teve um trabalho acumulado que gerou um patrimônio, e esse patrimônio é vendado porque ele é trabalho acumulado no espaço. Só para tentar sinalizar. Então, esse debate, acho que eu consegui colocar rapidamente as minhas duas questões numa só. Obrigada. Tem mais alguém? Não, só, né? Já é demais, hein? 45 eu tenho aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Olha, Mas tem pergunta? são todas questões muito, muito instigantes, muito, muito importantes, porque a gente tem poucas oportunidades. Eu dou muita palestra muito para alunos, então essas questões dos alunos sempre são mais simples, decorrem muitas vezes de não ter ainda avançado no estudo, não compreender algumas coisas e tal, né? Mas é muito bom estar com tantos pesquisadores, né, de áreas diferentes, mas focados nas mesmas questões, porque nos confronta com questões para fazer a gente pensar nas nossas próprias teses, né? Então, também agradeço aí, são contribuições para mim também. Bom, a pergunta do Paulo, né? Mas, desculpe, eu sou péssima para nomes. Do Paulo, a questão do diagnóstico sobre o neoliberalismo, né, a sua legitimidade e tudo. Olha, quando houve a crise, ela não caiu do céu, né, ela já vinha sendo gestada há muito tempo, mas ela, a ponta do iceberg, lá aparece em 2000, no último trimestre de 2008. E, enfim, e como sempre, a crise é tratada na mídia como se fosse um terremoto, né? Com o mesmo tipo, né? Assim, é incrível. Eu até fiz uma vez um estudozinho, assim, mostrando o tom de voz dos locutores, as caras constrangidas, né? Com a destruição, com não sei o quê. A crise dos papéis e o terremoto, o tsunami, é igual, gente, é igual. Então, vocês vejam quanto fetiche tem aí na história, né? Só para fazer um parênteses. Mas, enfim, eu comecei a receber, assim, 1 milhão de telefonemas de um monte de gente para perguntar se o neoliberalismo ia acabar, né? É verdade, é verdade. Então, por quê? A professora Conceição Tavares tinha dito, né, lá no Rio, sim, de pronto, assim, numa entrevista a alguém, que esse é o fim do neoliberalismo. Então, você me perguntar, professora, a senhora concorda com isso? Eu disse assim, olha, eu tenho o maior respeito pela professora Conceição Tavares, mas eu não posso concordar com ela, né? Porque eu acho que o neoliberalismo, ele tem uma base material muito poderosa, entendeu? Eu falei, enquanto essa base material permanecer aí, né, esse discurso não vai embora assim. E a outra coisa, que é uma coisa, na época não respondi isso, mas, enfim, ultimamente esses temas têm vindo à tona e tal, é a questão seguinte: a vitória do neoliberalismo, a meu ver, talvez a mais espetacular, seja a vitória ideológica, né? Por quê? Porque essa coisa da meritocracia, do empreendedorismo, enfim, de você focar a questão toda sempre no indivíduo, de modo ao próprio indivíduo achar que se ele vai bem o mérito é dele, e que se ele não vai bem é porque toda a culpa é dele também, então ele cai em depressão, etc.
acho que nunca como hoje, até com a tecnologia, com os selfies, com todas essas redes sociais, Instagram, não sei o que eu só falo, mas eu não entendo nada, nem Facebook eu tenho, né? Mas eu sei como é que é, eu tenho WhatsApp, só a única coisa que eu tenho. Meu marido tem Facebook, então eu bico alguma coisa. Mas é um mundo de redes aí, né? Twitter, Instagram, não sei o que. E há uma necessidade de autoexposição e que isso tudo, para mim, quer dizer, aí no caso, foi sopa no mel, né? Uma coincidência da tecnologia que acabou por aprofundar essa vocação. Essa vocação não. A tecnologia tem uma vocação para aprofundar as teses neoliberais, né, e facilitar o sucesso ideológico das teses neoliberais. A socióloga Nancy Fraser, né, vem escrevendo, eu li um artigo pequeno dela, que fiquei impressionada, porque eu não encontrava muitas respostas convincentes para essa pergunta: por que o neoliberalismo entrou na cabeça de quem está lá embaixo? Né? Porque, por exemplo, a Fundação Perseu Abramo, ela fez uma matéria sobre enfim, tentando diagnosticar, né, o voto conservador na periferia e tal. Na minha cabeça, o que tinha colado era a ideia do João Trabalhador. Não, a pesquisa revela que não. A coisa do empreendedorismo. Né? Então, elegeram o Dória porque ele tem essas camadas que deveriam votar no Haddad, que afinal dos contos estava fazendo política pública, estava fazendo, né, fez corredor de ônibus, estava fazendo hospital, estava fazendo... mas não, era o empreendedorismo. O cara que é um empreendedor, aquele que se faz por si mesmo e tal. Bom, então a Nancy Fraser ela vai dizer, né, que uma das razões do sucesso do empreendedorismo, do neoliberalismo, é que as pautas identitárias, né, que eram tradicionalmente pautas da esquerda, foram puxadas para a direita, né? Então a esquerda ficou tão tonta com o que aconteceu na história que ela perdeu essas pautas. Né? Então ela diz assim, por exemplo, ela usa lá a experiência americana, mas eu acho que é válida para o Brasil também. Ela diz, olha, hoje, por exemplo, quando um gay, né, consegue a presidência ou ser CEO de uma grande corporação, isto é tomado como uma expressão da redução do preconceito, da vitória dos movimentos que defendem essas pautas LGBT e tal. Ela diz, mas não é verdade, porque isso é a reafirmação de um modelo que é predador da sensibilidade humana e da subjetividade humana, que é o modelo The Winner Takes All, né? Esse modelo está sendo afirmado quando você dá vivas ao fato de que chegou lá um gay, chegou lá um negro, chegou lá uma... Então, assim, a esquerda tem que lutar contra esse, a população devia lutar contra esse modelo que é predador, né? Porque está tudo envolvido nessa história toda, né? Enfim, aqui eu estou fazendo brainstorm, porque eu estou entrando em searas que não são as minhas e para as quais eu tenho pouco conhecimento, mas parece muito razoável isso que ela está falando, né? Exatamente, então no plano o que eu ia falar agora, no plano da economia, né, da ortodoxia, também, assim, quer dizer, você pensava, bom, então agora vai diminuir o espaço da ortodoxia dentro do ambiente acadêmico de economia. Não, muito pelo contrário, hoje são muito mais raivosos, muito mais radicais, e estão tomando conta muito mais das coisas do que antes, né? Talvez seja o prenúncio do fim, pode ser, né? Porque sempre tem essa coisa, né? A religião, quando está prestes a desabar, ela é mais radical, né? Enfim, mas não sei, entendeu? Acho que não me parece que a gente esteja... A não ser o fato de que tem algumas coisas que saíram do esquadro, né? Por exemplo, o Brexit, a própria vitória do Trump. Todo mundo sabe que a candidata do sistema financeiro era a Hillary, não era o Trump. Né, apesar de que o Trump não está molestando o sistema financeiro nem um pouco. Mas eles tinham certo receio do Trump. Né, eles estavam... A Hillary era a coisa mais conhecida, mais segura. Né. Então, enfim, tem coisas aí para discutir, mas eu acho que realmente não dá para dizer que o neoliberalismo perdeu legitimidade, ou que está em crise. Ficou mais evidente? Claro que ficou.
Hoje, por exemplo, do ponto de vista de teoria monetária, é um absurdo, porque o que cresceu absurdamente a produção de meios de pagamento nos Estados Unidos e a inflação é negativa. Então a teoria ortodoxa tem que explicar isso. Tem que explicar. Eles não explicam, estão lá brigando entre eles e tal. Mas do ponto de vista prático, continuam e com um domínio maior do que tinham antes. Né? E escanteando os heterodoxos. Bom, a questão do César, deixa eu recuperar aqui. Bom, as relações entre renda e juros e tal. Bom, então, acho que até falando um pouco disso, eu vou falar, eu acho que eu vou meio misturar um pouco e responder o César, o Danilo e a Ana um pouco também. Vou começar pela Ana, tá? E depois eu volto para cá. Então, Ana, olha, eu entendo o que você está falando, você está dizendo, bom, eu não posso dizer que a terra é um ativo de mesma natureza que uma quantidade de dinheiro, né? Um cash que eu tenho e que eu empresto para o governo, ou empresto para o banco emprestar para uma empresa, né? Eu não posso dizer isso porque a terra, ela é um elemento vivo da produção, ela é um elemento que está presente na produção. Então, posso não ter te entendido corretamente, mas pelo que entendi do seu raciocínio, só a terra caberia especificamente, né, a categoria renda. A categoria renda. Então, eu acho que não. Acho que não, porque eu acho que a renda é tudo aquilo que deriva da propriedade, da existência de propriedade, ou seja, um rendimento que deriva da propriedade, da pura e simples propriedade. A natureza do rendimento, ele é garantido pelas relações jurídicas, né? E não pelo sucesso da produção econômica, tá? Existem várias passagens no livro 3 onde o Marx fala que o dividendo é renda, por exemplo. Ele diz isso. A renda de monopólio é renda para ele, que é o que a gente chamou aqui, essa coisa da marca, do valor e tal, né? Então ele fala, por exemplo, só existem dois tipos de renda, a renda absoluta e a renda de monopólio, né? Como se aqueles bens especiais e tal, de repente passassem a ser a maioria, ou uma parte substantiva dos bens e serviços produzidos, né? Então, para mim, assim, o marco divisório é se são rendas de propriedade ou se são, para não falar de renda, que é outra parte, são rendimentos derivados da propriedade, né? Ou são rendimentos que estão associados à produção de valor. Em suma, eu estou extraindo, apropriando o valor, ou estou produzindo valor. O rendimento que deriva da propriedade, né, é um rendimento que deriva da apropriação do valor produzido, mas não da produção do valor, né? Então, ainda que eu concorde com você que existe uma diferença, claro, entre a terra como um ativo, né, e enfim, o conhecimento, ou uma quantidade de dinheiro, ou uma marca, né? Eu acho que desse ponto de vista, quando a gente fala de apropriação ou extração de mais-valia, eu acho que essas coisas todas têm a mesma natureza, né? São todas o juro, os dividendos, a renda do conhecimento, o valor agregado pela marca, são todos tipos de rendimentos que derivam da pura e simples propriedade de alguma coisa, seja da terra, seja das condições mágicas de produção que a marca traz, seja do capital monetário, seja do conhecimento. Eu sou dono de alguma coisa e porque eu sou dono eu tenho direito de alguma coisa. Tenho direito de me apropriar. É isso, eu tenho direito de me apropriar, né? Acho, porém, Ana, que enfim, que é preciso estudar isso, né? É preciso, eu acho que há evidências no Marx, pelo menos, dessa interpretação que eu defendo, né? Mas, enfim,
É impossível negar que há uma diferença entre a terra e os outros ativos que a gente está falando aqui, né? Então, acho que, enfim, é uma questão de estudar mesmo, até, enfim, procurar mais referências, de repente ler mais coisas, até nas teorias da mais-valia, que tem lá muita discussão com os clássicos da economia política, né? Enfim. Então, a gente poderia pensar no limite que você está fazendo, então, uma redução dialética de uma forma. Por exemplo, a renda seria a forma, e juntando todos esses momentos que você está falando, a redução dialética levaria ao debate que é de propriedade. Então, todas elas se reduziriam à propriedade como a redução que você tiraria dos conteúdos da história ou das relações sociais. Isso, é isso. Então, e a propriedade... Sim, então eu entendi. Entendeu? Quer dizer, se a gente trazer para uma redução dialética, você fixa o debate na propriedade, e a renda seria uma forma, e a propriedade seria exatamente o produto da redução que vem da forma, do raciocínio da forma. Isso, exatamente. Quer dizer, e se você pegar no Marx, a propriedade, ela é um argumento fundamental para ele definir o capital portador de juros. Assim como ela é um argumento fundamental para ele ganhar o debate com o Ricardo. O que importa é a propriedade, cara, não é a fertilidade da terra. Ele diz assim, o problema está na economia política e não na biologia, tá certo? Ele fala isso, né? Bom, depois você falou alguma coisa na questão da produção do espaço, que já não é mais natureza, pelo espaço urbano, etc., que a cidade já é um valor. Você disse o seguinte, teríamos processos de valorização produtores de mais-valia? O que você quis dizer com isso? É que o processo de produção do espaço apareceria hoje como o segundo setor da economia. Ele é produtor de mais-valia na medida em que, quando um terreno se valoriza na cidade, não é o terreno em si que está se valorizando, mas é o trabalho contido. A localização se definiria pelo lugar que ele ocuparia no processo de produção da cidade. E tudo que a gente vê na cidade, olhando pela janela, é trabalho. Então, quando eu compro ou vendo uma propriedade, os processos de valorização decorrem da quantidade de trabalho contida naquele lugar. Tá certo? O que faz com que, por exemplo, em alguns lugares da cidade seja mais valorizado que outros. Evidentemente, tem outros componentes do preço, mas o fundo... Mas por que então, enfim, eu preciso entrar aí um pouco nas discussões de vocês. Então... fazer uma pergunta bem simples, como é que você me responderia? Se eu tenho uma construtora que faz um prédio de 3 quartos, vai padrão, assim, mesma qualidade, bonitinho. Só que ela faz aqui, no Jardim América, e ela faz lá em São Miguel Paulista, né? Para usar os mesmos exemplos. Aqui ele custa o dobro do que lá. Então, dentro dessa interpretação, como que você explica essa diferença? Por exemplo, você tem serviços, você tem centralidade, você tem proximidade dos lugares da vida, da qualidade deles do ponto de vista de ter mais serviços, mais quantidade de bens envolvidos nisso. Você tem serviços, tudo que qualificaria esse lugar, ele é qualificado pelas possibilidades do trabalho. Evidentemente que há também algo que você produz, como o monopólio produz, você também cria uma imagem do lugar que você também vende, mas como o que o Marx vai dizer é o seguinte, o preço, ele tem uma base, ele não é igual ao valor, mas ele tem uma base no valor. Então, o que separaria, o que diferenciaria, inicialmente, é exatamente a quantidade de trabalho contida no lugar aonde está esse imóvel. Então, eu com também... tudo que ele carrega, agregado de serviços, de qualidade de espaços, de possibilidades. Tá, se a gente for pelo lado do serviço, da infraestrutura, ok, você tem mais trabalho acumulado lá. Mas, fora isso, se a valorização ali decorre puramente de processos especulativos, não. Né? O Marx, ele fala, e o Harvard critica o Marx por isso, né? O Marx fala, por exemplo, que a renda diferencial, que quem tornou clássica na discussão da economia política foi o Ricardo, né? Mas ele diz, ela é derivada também de diferenças de localização. E as diferenças de localização, elas são produzidas pelo próprio processo de acumulação.
né? Elas não são diferenças que vêm da natureza, tá certo? Diz assim, só que ele não explorou isso. O Harvey vai falar, ele não explorou isso, devia ter explorado, né? Então, eu acho que ok, quer dizer, se a gente for pelo lado de existência de serviço, infraestrutura e tal, tudo bem, mas eu acho que tem muito mais coisa aí, entendeu? Acho que... e eu perguntei justamente por isso, enfim, para pontuar um pouco isso, né? Você tem outros fenômenos aí que não se reduzem à questão da produção em si da mais-valia, ou do trabalho que está objetivado, concretizado ali, né? Mas que é a apropriação de mais-valia produzida em outros espaços, né? Então, já te respondi. Bom, então dentro dessa ideia então, da coisa da diferença entre a propriedade quer dizer, da propriedade da produção, ou seja, ou estou me apropriando de valor, ou eu estou ajudando, de alguma forma, participando da produção de valor novo, né? A questão é essa, está participando da produção de valor novo, ou estou me apropriando de valor produzido, né? Ou estou comprando entitlements, né? Quer dizer, condições de me apropriar do valor que será produzido futuramente, né? Então, nesse escopo, né, a questão primeiro, dos ativos reais, a pergunta do Danilo, né, os ativos reais são menos flexíveis e tal. Bom, então, será que ele não perde, acho que a tua pergunta é essa, né, ele não perde vantagem, não perde importância frente aos outros ativos, né, que são, eventualmente podem ser até mais lucrativos e tal, né? Bom, então, aí que tá, por isso que a Terra realmente ela é especial, né? Porque ao mesmo tempo que ela vai se tornando cada vez mais, como diz o Harvey, um espaço, né, um espaço muito propício à circulação do capital portador de juros, né, porque ela vai entrando nessa digamos, nessa quadratura de ser mera propriedade que deve gerar renda, etc., né? Porque a relação da terra com o ser humano é uma relação que extrapola isso, como a gente sabe, e o capital vai empurrando, né? A figura paradigmática disso são aquelas casinhas que ficam imprensadas ali entre dois espigões, porque o cara se recusou a vender o terreno e ficou lá. Ele ficou lá no meio de dois espigões, mas não vendeu. E ninguém pode obrigar o cara a vender. Se não quer vender, não vende, né? Do lado da minha casa, construíram um prédio, eu moro na Pompeia, né? E eles foram comprando todas as casinhas. Aí tinha 2 casas aqui que os caras se recusaram a vender. Resultado, eles fizeram um condomínio assim, fizeram um dente, então o condomínio faz assim, envolve as casas. Hã? E eles não vão mais vender essas casas. Pois é, aí eles meio que eles decidiram que eles vão morar lá para todo sempre, né? Porque, né? Enfim, então, quer dizer, esta relação particular do ser humano com a Terra é que o capital vai expulsando, porque você transforma tudo em valor, né? E aí a Terra vai ficando cada vez mais um ativo como outro qualquer. Nesse contexto, Danilo, eu te diria, de que o urbano, a produção do espaço urbano, a urbanização vem se tornando cada vez mais importante, né? Pelo contrário, né? Quer dizer, quanto mais avança esse processo, né, de que a Terra é um espaço privilegiado para a circulação do capital portador de juros, que é outra forma de dizer que é um espaço privilegiado para apropriação de renda, né? E de ganhos de arbítrio com variações rápidas, né, de valor de terrenos e etc., acho que não, né? Então, apesar de ser fixo por natureza, né, o chão está lá, ele não, acho que não corre esse risco, não. Ao contrário, né, ele vem cada vez mais nesse sentido, se transformando em algo parecido com o resto dos ativos financeiros. Bom, e a questão, finalmente, de juro e renda, enfim, você falou uma coisa interessante, César, você falou que, de fato, quer dizer, essa coisa
rentista, né, do elemento fundiário rentista, está inscrita na história brasileira, né? Mas, enfim, eu acho que ela está inscrita na história brasileira, mas ela vem de um momento da história do capitalismo, né, onde o capital estava engatinhando, vamos dizer assim, né? É um pouco correlato ao período mercantilista no centro do sistema, né? Então, a relação propriamente com a terra é quase mais de domínio local, né, e do domínio de determinados, até porque tinha grandes produção né, os ciclos econômicos foram produzindo as grandes produções de açúcar, de boi, depois de café e tal, né? Mas, então, passava um pouco por esses elementos que são estranhos ao capitalismo, né? E nesse sentido, portanto, eles são elementos mais locais, né? Elementos que afirmam mais o local contra o global, mas se você quiser, para fazer uma coisa bem dicotômica, né? E eu acho que isso vai cada vez mais sendo... hoje, por exemplo, o agronegócio não tem nada mais a ver com essa relação. Pelo contrário, são joint ventures que... era assim, mas depois amanhã já não é mais, porque já saiu um capital, já entrou outro, você não sabe quem é o dono, é uma entidade etérea, um capital em abstrato, é um grande capital em abstrato, né, que está comandando a produção naqueles grandes espaços, né, e tem pouquíssimo a ver com essa configuração local, que essa relação que está escrita na nossa história tinha antes. Ainda que eu acredite que se você vá a algumas regiões do Nordeste, etc., você ainda encontra esses elementos, com certeza, né? Mas eu acho que o domínio hoje é do elemento contrário, né? E a questão... Vou falar por mais 2 minutos, que eu tenho 2 minutos para chegar. A questão da relação juro e renda, olha, eu acho que tudo isso está vinculado com essa natureza rentista, né? E com esse crescimento da riqueza financeira. Então, o que acontece? Com a crise de 2008, por exemplo, você teve uma queima pequena de riqueza financeira, porque tanto o Federal Reserve quanto o Banco Central Europeu correram para salvar essa riqueza, mas você teve uma redução, os relatórios vêm mostrando, você teve uma redução do crescimento da riqueza financeira. De qualquer forma, ela é muito grande e muito explosiva. E ela tem que ir para algum lugar em que ela se valorize. Nesse vai e vem dela para lá e para cá é que vão se criando as bolhas e as coisas vão estourando. Então é interessante, se você pegar ao longo da história do período neoliberal todo, você tem... normalmente você tem uma crise de ações e depois uma crise de moeda, uma crise de ação, uma crise de mercado imobiliário. Depois vem de novo uma crise de moeda, uma crise de ação, uma crise de mercado imobiliário, né? Porque, por exemplo, a resposta da política econômica americana à crise do mercado acionário de 2001, 2002, né, lá das empresas.com, 2000, 2001, foi uma brutal redução dos juros, assim, em um ano eles reduziram, o juro era 5, virou 1, né? Bom, tá bom, então, mas eles reduziram o quê? Reduziram isso para valorizar os ativos novamente e para diminuir o impacto da crise na economia real, né? Vamos dizer assim. Bom, imediatamente, claro, a economia americana se recupera, né? Aí junta com o crescimento chinês e produz esse período que foi o período de maior sucesso, entre aspas, em termos de crescimento da etapa neoliberal desde o começo dos anos 80, e o Brasil se beneficiou disso, os governos Lula principalmente se beneficiaram disso, né? Mas, ao mesmo tempo, o que vai acontecendo? Aquela riqueza vai indo para outros lugares. Então, você reduziu o rendimento no mercado acionário, né? Recuperou um pouco o preço das ações, que estava muito deprimido, mas você foi via todas
artifícios das bruxas de Wall Street, você foi inflando o mercado imobiliário, e aí deu essa baita crise, né? Há uma grande discussão hoje, por exemplo, de bolhas enormes que tem na China. A China é um elefante em loja de cristais, né? Se estourar a bolha, sabe Deus, né? O que pode acontecer. Então, enfim, esse regime de acumulação, né, para usar um termo lá da escola francesa, ele é estruturalmente instável, né? É uma instabilidade congênita que tem nele. E quanto mais cresce porque continua crescendo, apesar de uma velocidade menor, essa diferença entre riqueza real e riqueza financeira, mais sujeito a isso estão as economias capitalistas do mundo. E aí, quem vai pagar a conta, nós sabemos quem é, né? Enfim. Bem, Leda, mais uma vez eu queria agradecer muito a sua participação. Certamente você trouxe questões que nós vamos pensar com mais... Precisamos de tempo para pensar e digerir todas as questões. Muito obrigada pela sua colaboração.